Andrés Gomes faz gol no finzinho e com isso o Vasco vence o São Paulo. E eu vou comentar sobre este jogo aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Bom, já bora ver como é que ficou a tabela antes de falar como se foi construído esse placar. Olhando primeiro para o São Paulo, porque é quem está melhor colocado. São Paulo está na quarta colocação com 20 pontos. Né? O quinto colocado é o Bahia com 20, o Atlético Paranaense tem 19, essas duas equipes ainda vão jogar neste domingo, não sei que hora você está vendo esse vídeo, né? Mas o Bahia vai jogar fora de casa contra o Flamengo, a tendência é perder, e o Atlético Paranaense vai jogar fora de casa contra o Palmeiras, a tendência é perder. Então mesmo tendo duas equipes que caso vençam, passe o São Paulo, o Bahia se empatar com o Flamengo já passa também, inclusive, a tendência é que isso não ocorra e o São Paulo mantenha a quarta colocação. Tendência, mas tudo pode acontecer no futebol. E já tem muita gente pedindo demissão do Roger, né, cara? Mas aí também é sacanagem, cara. Demitiram o Crespo do nada, onde a fase do São Paulo era muito boa, o São Paulo era líder do campeonato. Dos últimos anos para cá, o São Paulo teve vários momentos ruins, e nesses momentos ruins dava para se entender demissão de técnico. Agora, parece que ficou na moda demitir técnico quando você tá em alta, depois que o Flamengo demitiu o Felipe Luiz. Parece que é isso. Tava na moda demitir o Crespo, porque não fazia sentido demitir o Crespo naquele momento. Tudo bem, ele tinha um discurso meio pessimista, falando que o São Paulo tinha que mais se preocupar em não ser rebaixado do que brigar por título e tudo mais. De fato, o São Paulo tá meio bagunçado de alguns tempos pra cá. Mas dentro de campo não tinha por que demitir o Crespo. Ele é demitido, traz o Roger, e o trabalho do Roger é mais ou menos. Os trabalhos do Roger, no geral, são mais ou menos. Só ver todos os clubes que ele passou. O melhor momento da carreira dele foi no Inter, onde ele estava muito bem, voando, e do nada o time para de ganhar e chega a lutar contra o rebaixamento. Esse é o melhor momento da carreira do Roger. Onde ele, inclusive, quebrou toda a idolatria que ele tinha com a camisa do Grêmio para ir treinar o Inter, né? Então ele abriu mão de toda a história que ele construiu com a camisa do Grêmio para treinar o Inter por uma ou duas temporadas e acabar sendo demitido com o time quase sendo rebaixado. Cada um tem as suas escolhas. E a do São Paulo foi de trocar o técnico. Agora não adianta querer demitir o Roger. O cara não tá nem há 3, 4 meses, pô, já vai querer demitir ele. Que isso, tá muito precoce. Fora que o São Paulo tá na quarta colocação. E se for demitir ele, vai trazer quem? É porque tem o Dorival, né? Se demitir o Roger e traz o Dorival, pode melhorar. Mas seria sacanagem demitir o Roger tão cedo. Não tem motivo para demitir o Roger Machado. Se não gostasse dele, era só não ter trazido, né? Enfim. E o Vasco fica na nona colocação com 16 pontos, sobe bastante na tabela, né? Que nem eu falei, o Atlético Paranaense tem 19, o Atlético Paranaense é o sexto. Né? Então o Vasco já na próxima rodada, dependendo de combinações de resultado, e se o Atlético perder hoje pro Palmeiras, daqui a pouco o Vasco pode até parar numa sexta, sétima colocação já na próxima rodada e cada vez mais sonhar com daqui a pouco uma vaguinha em competição internacional. O objetivo maior sempre sendo a Libertadores, é lógico. Enfim, no geral, o Vasco vem muito bem com o Renato. E olha que passou por um certo momento de oscilação, né? Perdeu para o Audax Italiano, tudo mais. Mas é um time em franca evolução desde a chegada do Renato. Dentro do jogo, o São Paulo abriu o placar com 10 da primeira etapa, uma bela jogada do Cagliari, driblando o marcador. Eu acho que foi o Robert Renan ou o Cuesta. Eu acho que foi o Cuesta, tá? Enfim, o Cagliari finaliza, o Léo Jardim faz uma grande defesa. E aí no rebote o Luciano sozinho empurra pro gol e abre ali o placar pro São Paulo. Chegou até uma jogada onde o Cagliari teve uma sequência de oportunidades debaixo do gol, tem um bate-rebate, finaliza mal, aí depois o jogador tira em cima da linha. Era a chance do São Paulo fazer o 2-0. Não faz. E aí tem um pênalti aos... Daqui dá uns 27 da segunda etapa, mais ou menos 27 da segunda etapa. Um cruzamento que a bola é alçada na área, bate na mão do jogador do São Paulo, pênalti bem marcado. O Pumita Rodrigues bateu o pênalti, ele deve estar treinando muito bem, cara, porque não é possível ele ser o cobrador oficial do Vasco. Enfim, ele bate mal o pênalti, o Rafael acerta o canto, mas acaba não conseguindo direcionar ela para fora do gol. O Vasco ele empata o jogo. E aí com 43 do segundo tempo, sai um gol ridículo, mas é o gol da vitória do Vasco. Um chute da entrada da área, que a bola bate no Brenner, volta para trás, e aí o Andrés Gomes finaliza, ainda tem um desvio e a bola entra. Um gol horrível, um gol horroroso, mas é o gol da vitória do Vasco. E aí aqui, o que eu posso dizer? Torcedor São Paulino pode estar
criticando o Roger, pedindo demissão do Roger, mas primeiro que não tem contexto para demitir o Roger, segundo, se você vai ver como foi os 2 gols sofridos pelo São Paulo, um é um pênalti bobo com o braço aberto dentro da área e o segundo é um gol ridículo onde o jogador do Vasco chuta no próprio companheiro, a bola sobra pro Andrés Gomes finalizar com muito espaço, ainda tem um desvio que mata o Rafael. Como é que você vai condenar o técnico? Primeiro, por jogador ser imprudente, tá com o braço aberto, e outra, o sistema defensivo bagunçado, onde faltou atenção, e aí o Andrés Gomes sozinho faz o 2-1, ainda mais num gol tão tosco como foi esse da vitória do Vasco. Mas é aquilo, é melhor fazer um gol feio, é melhor fazer um gol tosco do que não fazer gol. E o Vasco fez gol, foi justamente por isso que venceu o jogo. Enfim, acho injusto criticar o Roger. Eu também não acho que ele seja o técnico ideal para o São Paulo, só que escolheram trazer ele. Agora que trouxeram ele, tem que dar tempo para ele trabalhar. E essa derrota não está na conta do Roger. Porque quem abriu a mão dentro da área de defesa não foi o Roger. Quem deixou o Andrés Gomes livre não foi o Roger. Então assim, eu também não acho que o Roger seja o cara certo para o São Paulo. Que nem eu falei, um técnico de trabalhos medianos. Eu acho que o Roger tem que treinar times de patamares medianos. Tanto é que antes de ir pro Inter, o cara estava treinando Juventude. E aí no Inter ele teve um momento muito bom, teve gente que chegou a pedir na seleção brasileira e tudo mais, mas não terminou bem. E agora ele tá nesse time de São Paulo. Eu não teria trazido, mas agora que trouxeram, tem que deixar o cara trabalhar. Não adianta ser precoce e já demitir ele agora com menos de 2, 3 meses de trabalho. Não faria sentido fazer isso. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.